O técnico Márcio Fernandes já foi apresentado hoje pelo Centro Esportivo Alagoano, já iniciou os trabalhos e o departamento de futebol já inicia a reformulação. Jogadores de saída, jogadores chegando, tudo a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Então solta a vinheta aí, vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes, tamo junto! Agora vamos embora ouvir o departamento de futebol do CSA. Léo Costa, Enzo, Felipe, né? Então é um atleta, é um treinador que já conhecia bastante o nosso elenco. Os dois próximos adversários nossos da Série C, ele já enfrentou e um, inclusive, ele teve à frente. Então, na hora da gente fazer a escolha do comando técnico, a gente teve alguns fatores que foram primordial para que a gente pudesse fazer a escolha do Márcio, né? Por conhecer a competição, por já ter sido campeão nesse novo modelo, por já ter trabalhado com boa parte do nosso elenco e conhecer as características do atleta, sabendo que tem jogo quarta e sábado. Então, quem chegasse e não conhecesse um pouco do nosso elenco, da competição, precisaria mais de tempo. E nesse momento a gente não tem tempo. Nesse momento a gente precisa dar resposta rápida. Questão sobre novos atletas, de contratação, enfim, é algo que a gente já iniciou uma conversa dentro daquilo que ele avaliou do nosso elenco, né? A gente tomou a decisão hoje que a gente vai querer que fique aqui aqueles que tiver com vontade, aqueles que queiram realmente participar desse sprint final, que é muito importante para nós, essa competição da Série C. Todos estão cientes disso, né? De antemão, a gente fez hoje, a gente acabou tomando a decisão de ter que afastar 3 atletas, né, para que a gente venha seguir firme e forte no único só objetivo que é a nossa principal competição, que sempre foi, que é a Série C. Quais são os atletas que estão saindo, Jadson? A gente tomou a decisão, a gente afastou hoje o Clenison, o Gustavinho e o Marcão. Só pra gente dar aqui as informações, né? Gustavinho e Marcão, eles estavam por empréstimo ao CSA, então eles devem retornar aos seus clubes de origem, né? O Clenison tem um contrato até o final da Série C e deve ser emprestado. Se não conseguir arranjar clube pra ele, aí o CSA vai naquele acordo, né? Pra rescindir o contrato. Então eles não devem mais vestir a camisa do Centro Esportivo Alagoano. Eu tô só trazendo aqui essa informação porque o Luciano Lessa ele fala sobre, mas para o vídeo não ficar tão longo, aí a gente já traz, já dá um adiantamento nessa situação, porque o Luciano também vai falar um pouco da situação do CSA, né, e passar a visão do departamento de futebol, que eu acho importante trazer aqui. Concordemos ou não, se o departamento de futebol fala, a gente tem que escutar, e aí vocês fiquem à vontade para dar a opinião de vocês sobre o afastamento dos 3 jogadores. São 3 jogadores que não estavam sendo utilizados. O Marcão, inclusive, no jogo passado, não ficou nem no banco. O CSA não levou o zagueiro reserva, porque, acredito eu, entende-se que o Marcão não servia para o jogo. Foi o Ramon, que é um volante que estava jogando improvisado. Então, se ele não servia para estar nesse jogo, não dá para contar com o jogador. E realmente é um jogador que oscila bastante. Gustavinho, por mais que ele tenha feito muito no ano passado, mas esse ano realmente ele que iniciou a temporada com o status de protagonista, ele não conseguiu manter isso no decorrer da temporada até aqui, então justifica a saída do jogador. Clenison, a mesma coisa. E na situação específica do Clenison, eu ainda chamava atenção em alguns vídeos que a recomposição dele era muito ruim. Ele apresentava alguns problemas físicos, que a gente já falou em vídeos passados. Então, é um jogador que não dava para contar, né? E o CSA precisa trazer peças, mas eu acho que a decisão em afastar os jogadores, eu acho que ainda dá até para afastar mais,
correta. Enfim, o CSA precisa trazer agora, precisa se reforçar e que esses jogadores aí consigam inclusive jogar, né, em outros clubes. Ficar só aqui parado, sem fazer nada, né, só treinando, é ruim até para o próprio jogador também. Então eu acho que no final das contas, todo mundo sai ganhando. O jogador pode procurar um clube onde ele vai conseguir jogar, né, e o CSA enxuga a folha para conseguir trazer jogadores que venham para serem titulares. Uma crítica que a gente tem que fazer aqui: os jogadores que vieram, com exceção do Naninho, nenhum outro veio com esse status. E eu queria aproveitar a presença da torcida aqui e dirigir um pouco a palavra a eles, né? Ainda vou abrir para perguntas se tiver alguma coisa, tá? Mas, primeiro, reforçar para vocês que estão aqui presentes hoje e para quem está acompanhando a gente pela internet, que a Série C é o nosso objetivo do ano. Muito a gente ouve falar que o time está se dedicando mais situação A, situação B, jogo de televisão. E eu queria lembrar para vocês algumas situações. Primeiro, lembrar que se a gente está hoje aqui vivo, se hoje a gente está aqui pagando as contas, passa pelo nosso avanço das Copas. Se a gente não avança na Copa Nordeste, se a gente não avança na Copa do Brasil, a gente hoje estaria numa situação aqui muito mais difícil. Certo? Então, as Copas, apesar de não serem o nosso principal objetivo do ano, ela é fundamental para a gente estar aqui hoje pensando em uma Série B. Se a gente não tivesse chegado onde a gente chegou, a gente não estaria nem pensando nisso. Hoje, o que a gente tem de renda para sustentar o clube, 80% vem do que foi produzido pelo Departamento de Futebol. Tá? Então, o que foi ganho pelas cotas na Copa do Brasil, o que foi ganho em cota de Copa do Nordeste, corresponde a 80% do nosso custo do clube. Isso é uma coisa muito importante que talvez a torcida não saiba. O que a gente tem de sócio-torcedor, o que a gente tem de renda de jogo, o que a gente tem de patrocínio, corresponde a 20% do custo mensal do clube. Então, eu entendo o que vocês estão sentindo, porque a gente também é torcedor. A gente também quer muito subir a Série B, é o nosso principal objetivo do ano, era o nosso principal objetivo desde novembro. Desde que a gente chegou aqui, começou a pré-temporada em novembro, nosso objetivo é a Série B, é voltar para a Série B. Mas a gente não pode desprezar as outras competições, né? Porque foram elas que nos deixaram vivo até aqui. Só que agora é o momento final. Agora faltam 5 jogos para a gente chegar entre os 8 e depois vão faltar 6 jogos para a gente chegar na Série B. A gente entende a apreensão de vocês, a gente compartilha do sentimento de vocês, né? E por isso que a gente também se sentiu mais motivado em buscar mudanças e buscar soluções, porque a gente podia muito bem se acomodar, não fazer alterações e estar hoje aqui pensando no jogo do Vasco, pensando na final da Copa Nordeste. Mas não é isso que está movimentando a gente aqui, né? A gente está aqui buscando soluções para que esse elenco volte a render na Série C e que volte a conquistar os objetivos, as vitórias na Série C para a gente estar entre os 8. Tá? Então, vocês tenham certeza que o objetivo do ano é isso aí. A gente está muito fechado, muito unido para buscar essa classificação. Eu sei que dificultou, a gente já esteve em situação melhor, na competição, já estivemos ali muito melhor classificado e com a gordura em relação ao nono. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje realmente, literalmente falando, eu sei que parece clichê quando falam esse termo, mas cada partida agora é uma final. A gente tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente estar assistindo os jogos, torcendo para os resultados serem favoráveis, se a gente não faz o nosso. Os resultados foram favoráveis. Se a gente olhar, mais uma vez, a tabela, e graças a Deus, ela foi favorável para a gente, né? Só um parêntese aqui, realmente é impressionante o nível da Série C. O CSA tá a 5 jogos sem vencer, né? Mas mesmo assim, mesmo o Botafogo ou o Brusque acabar vencendo hoje, a rodada ainda foi muito favorável ao CSA, tá? Ainda foi. Mostra que a competição dá sinais de que dá. Como a gente já disse em outros momentos, o CSA precisa passar a fazer a sua parte. Mas isso que ele falou é uma verdade, tá? A competição, mais uma vez, a rodada foi boa para o CSA. Faltou a vitória do Centro Esportivo Alagoano. A gente mesmo perdendo um jogo, a gente continua ali próximo. Vai ter ainda o jogo do Brusque, mas a gente tá com a mesma pontuação do 8º. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente ganhando o jogo do Botafogo, a gente vai voltar para o G8. E aí o próximo jogo, que é o Itabaiana, vai ser a nossa final e vai ser assim até o final. Se a gente parar para ver historicamente, e eu não estou usando isso como desculpa, a gente não fez esse propósito, mas historicamente, os clubes que chegam na reta final crescendo, aqueles que lutam ali desesperadamente para chegar entre os 8, são os que sobem. Né? Se a gente voltar aí alguns anos, o Remo ano passado entrou no G8 na última rodada. O Vitória, há 2, 3 anos atrás, ficou 20 minutos no G8 durante toda a competição.
Ou seja, no final do segundo tempo, da última rodada, o Vitória fez um gol, entrou no G8 e subiu no momento final. E a gente tem um exemplo contrário. O Botafogo fez a melhor campanha disparada no ano passado e voou. Né? O São Bernardo era considerado a equipe mais sólida que tinha na Série C do ano passado e também não conseguiu acesso. Então a gente pede que vocês não joguem a toalha da mesma forma que a gente não está jogando. Tá? A gente está aqui lutando todos os dias, buscando esse acesso à Série B. Sei que é difícil, sei que está todo mundo chateado, a gente também está. A prova é que a competição não é difícil, que a gente está há alguns anos aqui tentando sair dela, mas se a gente voltar a ter aquela sinergia que a gente teve no começo do ano, a gente vai conseguir os objetivos. Tá? A gente conta muito com vocês. A gente teve um tropeço doído, que foi aquele tropeço do Campeonato Alagoano, que aquilo ainda repercute em todos nós. A gente tinha time para ganhar. Para mim, continuo achando que o melhor time do Campeonato Alagoano era o nosso. Se a gente não conquistou aquilo ali, até hoje isso machuca a gente, mas a gente vai continuar lutando para conquistar a vaga da Série B. E eu acho que isso aí, pensando como clube, não pensando como departamento de futebol, pensando como presidente que está aqui presente, pensando como a torcida, a volta para a Série B ela é fundamental para a gente voltar a ser um clube que tenha uma tranquilidade maior no nosso dia a dia. O Luciano, ele dá um recado e pede, né, faz um pedido aí ao torcedor, independente se concordemos ou não, tá? Mas eu acho que a competição em si mostra que ainda dá. Mas, de novo, como eu disse, o CSA precisa fazer a parte dele. A gente já falou em alguns vídeos, o discurso tá alinhado, só que precisa o campo falar. Enquanto o torcedor não ver dentro de campo o CSA brigando de fato pela Série C, e a gente tem que trazer aqui os números, né? São 14 jogos, né? E 4 vitórias apenas, se eu não estiver enganado. É muito pouco para essa competição. E é isso que o torcedor quer ver. Quando o torcedor vê de fato, né, o CSA brigando, chega quando o Botafogo, o CSA conseguiu uma boa vitória, o torcedor ele vai passar a acreditar de novo, né? Ou passar a acreditar de fato, naturalmente, né? Vencer o Botafogo, engatar a segunda seguida contra o Itabaiana. Então eu acho que o campo precisa falar, né? O campo ainda não falou. Sobre o técnico Márcio Fernandes, eu vi muita gente falando dos números dele e realmente os números dele não são bons nesse ano, são piores inclusive que os do Igor. Não é um nome que eu traria, não é um nome que estaria no meu radar, mas o clube apostou na experiência do técnico. É realmente um técnico que tem histórico de acesso, é um técnico que tem histórico de título da Série C. Então, busca-se que essa experiência consiga trazer frutos aqui, mas eu acho que também precisa de duas coisas. A primeira, o CSA começar uma reformulação, já começou, né? Mas trazer gente também e gente que venha, jogadores que venham para realmente brigar por titularidade, para tirar alguns jogadores da zona de conforto, que o nível competitivo aumente, que a bola passe a entrar, passe a ganhar os seus jogos e que os jogadores que venham não venham para ser meramente reservas. Hoje os jogadores que chegaram, eles não fazem frente aos que estão na titularidade, por pior que esteja jogando. Então é preciso que tragam essas peças, né? Que o nível do elenco, mais uma vez eu vou cobrar isso, que o nível do elenco, ele eleve. Eu concordo muito com isso. Agora é olhar jogo a jogo, não tem o que fazer. É pensar no Botafogo da Paraíba, vencer o Botafogo da Paraíba, já começa a pensar no Itabaiana e assim sucessivamente, até acabar o campeonato. O CSA poderia ter esse caminho mais facilitado. Muitas vezes, e por erro do próprio CSA, essa classificação agora está complicada. Mas a competição mostrou que ainda dá. E se a competição dá sinais que ainda dá e matematicamente é possível, o CSA tem por obrigação brigar até o final. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes e de verdade, deixa aqui a sua opinião, tá? Independente de qual seja, você gostou das falas do Luciano, você concorda, você discorda em partes, você discorda em tudo, você concorda com os nomes afastados, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é sempre muito importante, tá? Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.